5. O Decreto-Lei 167 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório. Artigo 10-A. A cédula de crédito rural poderá ser emitida sob a forma escritural em sistema eletrônico de escrituração. Parágrafo 1º. O sistema eletrônico de escrituração de que trata o caput deste artigo será mantido em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de escrituração. Parágrafo 2º. Compete ao Banco Central do Brasil. Inciso 1. Estabelecer as condições para o exercício da atividade de escrituração de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Inciso 2. Autorizar e supervisionar o exercício da atividade prevista no inciso 1 deste parágrafo. Parágrafo 3º. A autorização de que trata o inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo poderá, a critério do Banco Central do Brasil, ser concedida por segmento, por espécie ou por grupos de entidades que atendam a critérios específicos, dispensada a autorização individualizada. Parágrafo 4º. As infrações às normas legais e regulamentares que regem a atividade de escrituração eletrônica sujeitam a entidade responsável pelo sistema eletrônico de escrituração, os seus administradores e os membros de seus órgãos estatutários ou contratuais ao disposto na Lei 13.506. Artigo 10b. A entidade responsável pelo sistema eletrônico de escrituração, de que trata o artigo 10-A deste Decreto-Lei, expedirá, mediante solicitação, certidão de inteiro teor do título, inclusive para fins de protesto e de execução judicial. Parágrafo único. A certidão de que trata o caput deste artigo poderá ser emitida na forma eletrônica, observados os requisitos de segurança que garantam a autenticidade e a integridade do documento. Artigo 10-C. O Banco Central do Brasil poderá regulamentar aspectos relativos à emissão, à negociação e à liquidação da cédula de crédito rural, emitida sob a forma escritural. Artigo 10-D. O sistema eletrônico de escrituração, de que trata o caput do artigo 10-A deste Decreto-Lei, fará constar, inciso 1, os requisitos essenciais do título. Inciso 2, o endosso e a respectiva cadeia de endossos, se houver. Inciso 3, a forma de pagamento ajustada no título. Inciso 4, os aditamentos, as ratificações e as retificações de que trata o artigo 12 deste Decreto-Lei. Inciso 5, a inclusão de notificações de cláusulas contratuais, de informações ou de outras declarações referentes à cédula de crédito rural. Inciso 6. As ocorrências de pagamento, se houver. Parágrafo único. Na hipótese de serem constituídos garantias e quaisquer outros gravames e ônus, tais ocorrências serão informadas no sistema de que trata o artigo 10-A deste Decreto-Lei. Artigo 14. Inciso 9. Assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais, admitida a assinatura sobre a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Parágrafo 3º. Além dos requisitos previstos neste artigo, é vedado ao registrador exigir qualquer outro documento complementar como avaliação do bem ofertado, em garantia, anotação de responsabilidade técnica, reconhecimento de firma ou sinal público. Parágrafo 4º. É inexigível para o registro de operações financeiras
a apresentação de certidão negativa de débito para comprovação da quitação de créditos tributários, de contribuições federais e de outras imposições pecuniárias compulsórias. Parágrafo 5. É vedado negar o registro do título na hipótese em que o valor da garantia seja inferior ao crédito liberado. Parágrafo 6º. As disposições dos parágrafos 3º, 4º e 5º deste artigo aplicam-se às demais cédulas e instrumentos vinculados a financiamentos rurais. Artigo 19. Aplicam-se ao penhor constituído pela cédula rural pignoratícia as disposições das leis 10.406, Código Civil, 492 e 2.666, bem como preceitos legais vigentes relativos a penhor rural e mercantil que não colidirem com este decreto-lei. Artigo 20, inciso 9. Assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Artigo 25, inciso 10. Assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Artigo 27, inciso 8. Assinatura do emitente ou representante com poderes especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Artigo 42, parágrafo 1º. A nota promissória rural, emitida pelas cooperativas de produção agropecuária em favor de seus cooperados, ao receberem produtos entregues por eles, constitui promessa de pagamento representativa de adiantamento por conta do preço dos produtos recebidos para a venda. Parágrafo 2º. A nota promissória rural poderá ser emitida sob a forma escritural, mediante lançamento em sistema eletrônico de escrituração, observado no que couber o disposto nos artigos 10A, 10B, 10C e 10D deste Decreto-Lei. Artigo 43. Inciso 8. Assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. Parágrafo único. A duplicata rural poderá ser emitida sob a forma escritural, mediante lançamento em sistema eletrônico de escrituração, observado no que couber o disposto nos artigos 10A, 10B, 10C e 10D deste Decreto-Lei. Artigo 48, inciso 11. Assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Artigo 51. Na hipótese de a duplicata rural não ser paga à vista, o comprador deverá devolvê-la ao apresentante no prazo de 10 dias, contado da data de apresentação devidamente assinada ou acompanhada de declaração que conterá as razões da falta de aceite. Artigo 65. Na hipótese de redução do valor dos bens oferecidos em garantia, o emitente reforçará a garantia por meio de suporte cartular ou escritural no prazo de 15 dias, contado da data de recebimento da notificação por escrito que o credor lhe fizer. Artigo 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural ou da nota promissória rural ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de até 2% sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito.